Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Grand Chef aqui no YouTube. Eu sou Ana Costa e hoje estou aqui para fazer com vocês mais um tutorial que as pessoas pedem muito. Então hoje nós iremos falar de chantilly. Isso mesmo, falar de chantilly não é algo tão simples, existem algumas técnicas, alguns pulos do gato que com certeza farão muita diferença aí na sua cozinha. Hoje nós iremos trabalhar com a linha de corantes Grand Chef, que é um corante que eu uso, recomendo, uso nas aulas, sempre falo para as minhas alunas desse produto. É um produto que tem um rendimento excelente. Hoje nós iremos fazer várias cores de chantilly, mas nós iremos focar principalmente em duas cores que eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem muitas dúvidas, que é o corante vermelho e o corante preto. Para começar o nosso tutorial, eu vou ensinar para vocês uma receita que está super na moda, que as pessoas pedem bastante, que é o chantininho. O que é o chantininho? É a mistura do creme vegetal, e aí eu vou colocar um pouco de leite em pó, que é o que vai dar textura para esse recheio, para que ele fique bem firme. Vou colocar um pouco de leite condensado, que vai dar sabor, e é claro que nós iremos usar aqui o nosso corante vermelho hidrossolúvel, que vai dar uma cor super bacana para esse chantilly. Bom, pessoal, uma outra dica que é bem importante quando nós trabalhamos com os corantes é sempre peneirá-lo antes de usar, porque isso vai fazer com que na hora que nós estivermos batendo aqui na batedeira, eu consiga homogeneizar melhor esse corante, ele vai te dar um rendimento melhor também. Então aqui eu tenho uma balança, que isso é bem importante, quando a gente trabalha com confeitaria, a balança ela é fundamental, porque 1 grama, 2 gramas a mais que a gente coloca, a gente perde todo o nosso preparo, e aí aqui eu vou pesar o nosso corante. Então eu estou usando aqui o corante hidrossolúvel. Para meio litro de chantilly, de creme vegetal, nós iremos adicionar 5 gramas de corante. Feito isso, nós iremos passar esse corante por uma peneira. Não tem problema quando fica algumas bolinhas aqui na peneira você passar a colher, porque aqui você está fazendo com que esse corante dê um resultado muito melhor. O modo de preparo do nosso chantininho é bem simples. Então, na batedeira nós iremos colocar o creme vegetal, o leite em pó, o leite condensado e nós iremos adicionar o corante em pó. Feito esse processo, pessoal, é muito importante a hora que eu estou batendo esse chantilly, que eu bata numa velocidade mínima, justamente para que o meu chantilly não incorpore muito ar e fique um chantilly bem lisinho. É bem bacana também salientar para vocês que estão vendo esse vídeo que quando a gente trabalha com o chantilly vermelho, que eu quero chegar numa cor bem vibrante, eu tenho duas opções. Ou eu parto do chantilly branco e já adiciono o chantilly vermelho, ou eu posso colocar um pouquinho de corante laranja primeiro no meu chantilly, vai dar um fundo que puxa mais para o vermelho e isso vai fazer com que eu use menos corante vermelho para chegar num tom mais forte, um tom mais intenso, caso vocês prefiram. Bom, pessoal, o nosso chantilly chegou no ponto. Uma coisa que é bem importante, uma dica bem importante que eu vou passar para vocês é o seguinte. Eu vou levantar aqui para mostrar para vocês. Quando nós trabalhamos com um corante vermelho, se vocês observarem pela câmera, eu não tenho aquele vermelho tão intenso ainda. Por quê? Porque a gente precisa que esse chantilly descanse um pouco para que essa cor concentre. Se você colocar muito corante e ele já chegar numa tonalidade muito viva, você vai ter aquele problema de quando a pessoa for comer manchar a boca, de repente você pode ter sabor. Então aqui nós estamos usando um produto para mostrar para vocês que ele rende bastante, que ele te dá um resultado bem bacana, que o custo-benefício aqui é a parte mais importante. Então aqui o que nós iremos fazer? Eu vou deixar esse chantilly descansar em geladeira por mais ou menos 1 hora, e aí depois de 1 hora vocês vão perceber que a tonalidade dele concentra muito mais. Se você decorar um bolo hoje, amanhã, quando você for entregar esse bolo para o seu cliente, você vai perceber que ele também concentrou um pouco mais. Então esse descanso, quando a gente quer uma cor bem viva, ele é bem importante. Outra coisa que é importante aqui quando a gente trabalha com chantilly. Se eu trabalho com um chantilly mais branco, aqui por exemplo eu estou usando o chantilly da Ritz, o América, que é um chantilly bem branquinho, eu vou usar uma quantidade maior de corante porque eu tenho fundo branco. Se porventura você usa um chantilly mais amarelado, que tenha um tom mais amarelado, hoje no mercado nós temos várias marcas, como aqui a gente está falando já da Ritz. Se você usar, por exemplo, o chantilly de nata da Ritz, ele já tem um tom mais amarelado. Então isso vai fazer com que você use um pouquinho menos de corante. Bom, pessoal, então nós já deixamos o nosso chantilly descansando. É bem importante essa tonalidade que nós chegamos aqui. Eu gosto desse vermelho porque, como eu falei para vocês, se eu decorar meu bolo hoje, for entregar esse bolo para o meu cliente amanhã, esse vermelho
ele ainda vai concentrar um pouco mais. Mas se você quiser um vermelho mais intenso, você vai colocando uma quantidade em torno de 1 grama, mais ou menos, até chegar na tonalidade que você precisa. Mas o que é bacana aqui, olha, para meio litro de chantilly nós usamos apenas 5 gramas de corante. Então é um custo-benefício incrível. As pessoas perguntam muito sobre os tamanhos, porque às vezes a gente dá aula ou trabalha em alguns locais onde a gente tem um pote maior. A Grand Chef tem 2 tamanhos, a gente tem um potinho de 5 gramas e um potinho de 30 gramas. Óbvio que para quem usa muito o de 30 gramas, o custo-benefício é bem melhor. E quando a gente usa de vez em quando, usa pouquinho, de 5 gramas é o mais indicado. Feito isso, o que eu fiz aqui? Eu tenho um bolo tradicional, espatulei o nosso chantininho vermelho, coloquei o nosso chantininho aqui num bico de confeitar, a gente está usando o bico Pitanga 1M da Wilton, e aí eu vou fazer a decoração aqui para vocês, aquelas rosetas tão famosas que a gente vê sempre nos bolos, só para vocês terem aí mais uma dica de como trabalhar com o chantilly colorido com o nosso corante Grand Chef. Então eu vou começar fazendo a decoração aqui na superfície. Então eu vou fazer aqui mini rosetas. O que é bem interessante aqui, gente, olha, onde eu termino uma roseta, eu inicio a outra, para que a gente tenha acabamento e não apareça a pontinha dessa roseta que nós estamos fazendo, tá? Então eu posso fazer isso em toda a superfície e posso fazer isso na lateral também do nosso bolo. Bom, pessoal, agora nós iremos então fazer o chantilly preto. O chantilly preto, ele tem uma dica que é bem importante quando a gente faz um chantilly preto, para que a gente não utilize muito corante, porque o excesso de corante também prejudica a textura do nosso chantilly. É sempre bacana usarmos o chantilly de chocolate. Então, se você não tem acesso aí na sua cidade ao chantilly de chocolate, existem vários vídeos que você consegue fazer o chantilly de chocolate, ou depois eu vou passar uma outra dica para vocês, que a gente pode começar fazendo um fundo do nosso chantilly com azul e depois colocando o corante preto. Aqui é mais prático quando você usa o chantilly de chocolate, porque você vai utilizar muito menos produto para chegar no ponto preto que você deseja, fica um preto bem escuro mesmo. Outra dica que é bem importante, da mesma forma que a gente falou no chantilly vermelho, o chantilly preto ele também precisa de descanso. Mesmo você usando o chantilly de chocolate, a quantidade que a gente vai passar para vocês de corante, é bem interessante você bater esse chantilly e deixar ele descansar no mínimo 1 hora antes de utilizar, para que a cor concentre e você chegue num tom bem escuro. Bom, gente, olha lá, chegamos no ponto aqui do nosso chantilly. Se vocês observarem, vocês vão perceber que ele ainda não tá aquele preto, ele tá já um petróleo. Qual é a dica para que ele chegue nesse tom preto mais rápido? Então eu vou pegar aqui agora um pouquinho desse chantilly que já está batido. Então, olha lá, uma colher generosa desse produto que nós batemos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mistura que nós batemos e vou levar ao micro-ondas por 10 segundos. Vou mostrar para vocês. Então, olha lá, o que nós fizemos aqui? Olha a concentração de cor que nós temos. Então, aqui, o que eu fiz? Eu abri as cutículas de cores desse corante. Eu posso fazer isso tanto nesse passo, depois que eu bati, quanto no início. Lá no início, quando eu for pesar meu chantilly, peso ali a quantidade que eu preciso, que aqui no nosso caso nós colocamos 500 gramas, tiro ali que seja 50 gramas, dissolvo o corante e levo no micro-ondas. Eu posso fazer dessa forma também. Ou depois de batido, olha lá como a cor concentra. E aí eu devolvo aqui, nós vamos bater. E aí, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, esse corante, pelo fato também dele ser um corante natural, ele precisa de um descanso. Então, feito esse processo aqui, nós vamos bater novamente, para ele ficar novamente no ponto cremoso. E aí eu vou deixar esse chantilly descansar um pouquinho. Se você está num lugar que é muito quente, você vai fazer esse processo de descanso na geladeira. Se porventura você está no sul do país ou num local que a sua cozinha não tem uma temperatura ambiente tão quente, você pode fazer esse descanso fora da geladeira mesmo, tá? E aí, feito isso, nós vamos chegar na cor preta tão desejada. Bom, pessoal, só mais uma última dica para o chantilly preto, que eu tenho certeza que vocês terão essa dúvida. Se porventura, como eu falei no começo do vídeo, o ideal é que nós possamos usar o chantilly de chocolate.
Se porventura você estiver numa capital onde você não acha esse produto, você pode entrar lá no meu canal no YouTube, que chama-se Maria Receita, e lá nós temos também uma receita de chantilly de chocolate que vai facilitar a sua vida, vai fazer um chantilly bem saboroso, e aí você pode usá-lo como base aqui na nossa receita. Então essa dica é importante, o chantilly de chocolate ele vai ajudar muito nessa coloração e principalmente na quantidade reduzida de corante que vocês irão utilizar. Essa foi mais uma dica que nós tentamos passar para vocês aqui com o máximo de pulos do gato possíveis, porque trabalhar com chantilly não é fácil. Vocês podem observar nos nossos produtos que o chantilly está perfeitinho, não está poroso, isso é importante, então sempre bater o chantilly numa velocidade mínima. A quantidade de corante que nós usamos aqui em todos os preparos foi bem pequena, então não deixa sabor, não vai fazer com que sua boca fique toda manchada, que isso é muito importante. E lembrando que o corante preto é um corante natural, que isso também é bem bacana. Se o seu cliente pergunta, você também tem esse argumento do corante preto. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem as dicas, façam muito sucesso, continue conosco aqui no canal do Gran Chef, onde nós procuramos passar para vocês o máximo de dicas importantes para que você tenha um bom desenvolvimento e uma boa produção na sua cozinha. Até a próxima!